Oh. Aleluia. Cheira chacata. Diz assim, né? E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E na hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos, a uma, começaram a desculpar-se. E disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me haja por escusado. E o outro: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro ainda disse: casei e portanto não posso ir. E voltando, aquele servo anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse os servos: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar na casa. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, força-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Jesus quer a casa cheia. Jesus quer a casa cheia. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Aleluia. Aleluia. Pai, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, que presença preciosa. Oh. Eu sei que o Senhor está nesse lugar, Pai. E por esta live também, todas as pessoas que estiverem assistindo ela, sejam tocados, sejam marcados, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Pode se assentar. Quem aqui tem Instagram aí? Isso. Entra lá no YouTube, Nazareno Cuidado e Amor. Entra agora aí no YouTube. Estou falando sério. Pega o seu telefone. É a única hora que você vai poder usar agora. Entra no YouTube. Copia. Tem um íconezinho. Copiar o link. Copiou? Isso. Vai lá no seu Instagram agora, no seu WhatsApp, e você escreve assim: estou enviando esse link agora para você ouvir essa palavra que vai mudar a sua vida. Envie o link. Aleluia. Manda para os seus amigos aí agora. Está em casa lá à toa. Deus vai falar com eles. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu não sei se esse é o nome apropriado, mas é um nome bem legal. Após a crise, Deus quer a casa cheia. Deus quer a casa cheia. Eu acredito, meu irmão, que Jesus, ele tem um interesse assim especial em querer a casa cheia. Se alguém pensa assim que Jesus quer igreja vazia, que a igreja vazia é uma coisa de Deus,
nós estamos enganados. Não é o Evangelho de Jesus esse. Deus quer a casa cheia, Deus quer esta casa cheia agora. Aleluia, aleluia. E sabe, irmão, eu há uns dias atrás, eu comecei a rever essa parábola, e nós estamos lá na Lar, assim, num tempo assim, de muita aceleração, enquanto está todo mundo fechado, parando, nós engatamos a quinta marcha, a sexta marcha, nós estamos indo para cima, porque Deus quer a casa cheia, Ele quer a casa cheia. Esse texto aqui é um texto interessante, ele começa o capítulo 14 do Evangelho, é uma parábola dos primeiros convidados, dos primeiros assentos e dos convidados, né? E é uma parábola onde Jesus, ele está falando da expectativa de quando você vai numa casa, chega em qualquer lugar, você não deve procurar os primeiros lugares. E ele fala por quê? Para que você, após procurar o primeiro lugar, você se assenta no primeiro lugar, venha o dono da casa, venha alguém e tire você daquele lugar e ceda daquele lugar para outro. É por isso que é importante sempre a gente saber o nosso lugar, aonde nós devemos nos assentar, ou como a gente tem que se comportar num lugar. É extremamente importante. Quando ele termina, no versículo 15 em diante, no versículo 14, ele diz assim: e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado. É o capítulo que diz isso antes. Quando ele chega no versículo 15, né, parece que Jesus, ele quer falar algo ao nosso coração. Ele quer nos ensinar alguma coisa. Ele quer nos orientar em alguma coisa. Eu acredito, meu irmão, que nós somos os trabalhadores da última hora. E eu vou repetir de novo. Talvez você não entendeu isso. Talvez, quase, eu não vou dizer com certeza, porque ninguém pode dizer isso. A Bíblia diz que Jesus, certa vez, dizendo que ele, o Filho, não sabia o dia e a hora que foi reservado somente para o Pai, o dia do Senhor. O Filho não sabia. Ninguém pode dizer isso, mas tudo que a gente está vivendo, o momento que nós estamos vivendo, nós podemos dizer que nós somos os trabalhadores dessa hora, os últimos trabalhadores desse tempo. Os últimos trabalhadores. Parece que nós estamos nesse exato momento, né? E nós precisamos ser a resposta da oração de Jesus no Evangelho de Mateus, quando ele diz assim: os trabalhadores são poucos. E ele diz assim: rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores. Por incrível que pareça, meu irmão, uma estatística certa vez disse que alguém, um estudioso, ele dizendo assim, que dentro de uma igreja, somente de 25% a 30% das pessoas que realmente trabalham e servem no reino de Deus. A maior parte das pessoas, 75%, são espectadores. Eles querem simplesmente ouvir uma boa palavra, ouvir uma pregação, conhecem tudo, sabem tudo, ouviram todo mundo. Mas não são ferramentas na mão de Deus. E por incrível que pareça, Jesus, ele viu esse problema antes. Ele diz assim: a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Então, nos últimos dias, há um convite de Deus para sentar à mesa dele. Deus está nos dando uma mesa nesse tempo. Eu entendo, sabe, irmãos, que nós estamos vivendo um tempo assim, que Deus está proporcionando uma mesa
Um tempo novo, totalmente novo. Apesar de todas as dificuldades que nós temos vivido com o cerceamento da liberdade de ir e vir, de congregar, de você poder fazer isso ou aquilo, apesar de tudo isso, tem sido para nós um melhor momento. É o melhor tempo. É um tempo novo. É um tempo novo. E ao mesmo tempo, meu irmão, eu acredito que nesse tempo novo, Deus está levantando os trabalhadores. Precisamos de trabalhadores. A igreja precisa de gente que trabalhe, que faça, que realize. Que não somente seja um crítico de quem faz, de quem prega, de quem ensina, de quem realiza alguma coisa na igreja, e parece que sempre tem o espírito da Mical. Enquanto Davi dançava na presença de Deus, havia uma mulher criticando a adoração do rei Davi. A própria mulher dele o criticava. E é uma coisa interessante, meu irmão, porque quando eu olho isso, meu irmão, eu vejo que Deus, Ele não está à procura de trabalhadores experientes, que saibam fazer, mas Ele está procurando pessoas que desejem simplesmente trabalhar. Ele vai ensinar você a trabalhar. É aquilo que Davi diz: o Senhor adestra as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Então é Deus que vai nos adestrar. Tem uma frase muito antiga que todo mundo fala: Deus não chama pessoas capacitadas, mas Ele capacita as pessoas que são chamadas. Ele nunca vai chamar gente muito capacitada. E o próprio livro de Coríntios, o apóstolo Paulo dizendo assim: não são os sábios e nem os entendidos, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as desprezíveis, os improváveis, os galileus, que cheirava peixe, que fedia. Escolhia o improvável, o que não sabe falar, o que não sabe andar, o que não sabe fazer direito. Mas Deus transformou aqueles 11 discípulos, 12 discípulos, Ele transformou em homens poderosos. Os improváveis, todos eles, pescadores, improváveis, pessoas indoutas, ignorantes, que não sabiam falar direito. Uma vez falando de Pedro, falou assim: esse cara fala, ele é indouto. E Deus escolhe um Pedro para falar para os judeus, e pega o Paulo, um erudito, para falar para os gentios. Deus inverteu a ordem das coisas, porque Ele não vai usar pessoas capacitadas, mas Ele vai capacitar todo mundo que é chamado. E você faz parte desse tempo. Deus está levantando essa igreja que está remanescente, que permaneceu, é a igreja que Deus vai usar nesse tempo. Você é para esse tempo. Você está no tempo certo, na hora certa, no lugar certo, porque Deus vai fazer isso. Mas é interessante, meu irmão, que essa parábola, ao mesmo tempo que eu vejo Deus arregimentando, tem uma parábola do Evangelho de Marcos, no capítulo 20, diz assim: porque o reino de Deus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E é uma parábola interessante, porque cada um daqueles trabalhadores que foram chamados numa hora. Todos eles foram chamados para ganhar 1 denário cada um, pelo seu trabalho. Os que começaram a trabalhar de manhã e trabalharam o dia inteiro, ganharam a mesma coisa daqueles que começaram no final da tarde
e terminaram no final da tarde. E a Bíblia está dizendo isso, que o pai de família, ele sai de madrugada, Deus, e ele diz assim, para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E eu acho tremendo, porque sempre as parábolas de Jesus sobre trabalho, elas sempre batem na mesma coisa. Há uma urgência para isso, uma urgência para o trabalho. Mas nessa parábola do capítulo 15, há uma diferença muito grande nessa parábola. Porque nessa parábola nós vemos 3 tipos de pessoas. O dono da casa, nós vemos a segunda classe, os convidados, aqueles homens que foram convidados para participar da mesa daquele senhor muito rico. E a terceira era o servo que trabalhava na casa do Senhor. Todos eles foram chamados. Lembra? Quer dizer, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Todos eles foram convidados para o jantar. E judeu, ele tem uma coisa interessante, porque o judeu, tudo que judeu faz, judeu não faz nada para perder. Ele não desperdiça. Quando ele vai fazer um jantar, ele quer saber, ele confirma a presença de cada convidado, para que não haja desperdício. Nunca tem desperdício. Ele nunca vai desperdiçar. Ele nunca vai fazer comida a mais para perder. E por incrível que pareça, todos aqueles homens foram convidados, todos eles confirmaram a presença. E no dia da festa, eles são convidados a vir, e todos eles, a uma só voz, começaram a dar desculpas. E nós estamos chegando num tempo, irmãos, que não dá mais para você continuar dando desculpa. Você precisa dar resultado. E as pessoas estão sempre dando desculpa. Elas não fazem porque elas sempre têm uma desculpa. E eu estou falando que é desculpa porque é desculpa. Existe uma diferença de quem só dá desculpa. Os resultados da vida da pessoa são sempre pequenos. Sempre. Porque ele sempre tem uma justificativa, uma explicação para justificar ou para explicar aquilo que não tem como ser explicado. A incompetência dele, a desonestidade dele para com Deus, a desonestidade dele para com a liderança da igreja. Ele assume uma posição, mas está sempre dando desculpa. Eu não fiz isso por causa disso, eu não fiz isso por causa daquilo outro. Sempre tem uma desculpa. Quando eu estava olhando, irmão, e é incrível, ele começa, o primeiro, quando ele pega o servo e manda o servo ir. Vai lá avisar todo mundo que a comida está na mesa. O banquete está pronto. O primeiro fala assim: comprei uma terra, preciso ir vê-la. Por que eu estou dizendo que é desculpa, irmão? Como que uma pessoa compra uma terra para ver depois? Normalmente, uma pessoa compra a terra, mas antes de comprar e fechar o negócio, antes de pagar a terra, ele vai ver a terra. Mas ele pega um argumento, uma desculpa. Comprei uma terra, preciso ir vê-la. Quem é que compra uma coisa sem ver? Quem é que compra qualquer coisa sem ver, na cega? Estava conversando hoje lá, na Simone, lá na Trinity, exatamente isso. As pessoas têm dificuldade de comprar pela internet,
se é confiável, se aquele vendedor é confiável, se realmente é aquilo ali, você não vai pegar o seu dinheiro, mas aquilo não passou de uma mera desculpa para quem não queria ir. O segundo, ele compra uma junta de bois e diz assim: comprei uma junta de bois e preciso experimentar. Quer dizer, ele vai experimentar depois que compra ou experimenta antes de comprar? Quando eu estava olhando para isso, meu irmão, o terceiro fala assim: casei. Para alguns messiânicos tem uma controvérsia a respeito disso. Aparentemente, parece todas as coisas razoáveis, parece uma justificativa razoável, mas é só uma desculpa. É como o livro de Provérbios diz: o homem pode dizer muitas coisas, mas Deus conhece o coração do homem. Você pode dizer um monte de coisa: ah, não fui por causa disso, por causa daquilo, eu não fui na igreja por causa de um monte de razão, é um monte de desculpa. É a desculpa para esconder o mau resultado da sua vida. O resultado o fruto que você precisa dar para Deus. Mas em vez de você apresentar o fruto para Deus, você sempre apresenta uma desculpa. É uma desculpa. Estou cansado, estou trabalhando demais. Eu tenho que alcançar metas lá na eternidade, irmãos. Todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. E no tribunal de Cristo, todos nós seremos cobrados. É aquilo que a Bíblia diz a respeito no livro de Coríntios. Ele diz que cada um de nós, as nossas obras, o nosso trabalho vai ser provado como que pelo fogo. Ele diz: aquilo que permanecer, suportar o fogo, a obra que permanecer, esse receberá galardão. Mas ele diz: mas a obra que for queimada pelo fogo, ele diz assim, sofrerá ele dano, prejuízo. Aquele povo tinha uma desculpa. Todos disseram sim para o convite. Mas eles, na verdade, já sabiam que não queriam ir. Tem uma frase de um homem chamado Homero, que as pessoas falam assim, uma frase homérica, né? Homero disse uma coisa interessante, diz assim: horrenda coisa como as portas do inferno é o homem dizer uma coisa e pensar outra. Porque ele fala uma coisa que na verdade ele não vai sustentar aquilo, ele não vai cumprir com aquilo, ele não está disposto, mas é melhor às vezes falar que vai e depois arrumar uma bela desculpa. E quase para tudo nós temos uma desculpa. Precisa arrumar desculpa. Eu não fiz isso por causa disso, eu não fiz aquilo outro por causa daquilo, eu não congreguei. A pessoa prefere arrumar uma desculpa do que dizer a verdade. É como Homero diz: horrenda coisa como as portas do inferno é o homem dizer uma coisa e pensar outra. Ele fala o que ele não pensa e ele não fala aquilo que ele está pensando. Sempre uma desculpa. Normalmente esse tipo de gente são geralmente os observadores, os espectadores. Eles sempre têm uma desculpa para tudo. Infelizmente, pastor Júnior, quase sempre, são sempre os mesmos que trabalham, que ficam até o final da reunião, estão sempre trabalhando. Quando a coisa aperta, é sempre os mesmos.
E você pode perceber, são sempre os mesmos que vão embora, esquece tudo, mete o pé, e ele sempre, depois de tudo que ele deixou de fazer, ele só tem mais uma desculpa. Um filósofo chamado Aristófanes, ele disse o seguinte, ele descreveu Satanás como alguém que pode fazer o pior parecer uma boa justificativa. Ele descreve Satanás, o diabo, como aquele que a pessoa pode fazer a pior coisa. Ele torna o pior parecer uma boa justificativa. O diabo é especialista nisso. Porque Satanás é capaz de transformar as piores mentiras em aparentes boas razões e boas justificativas. O diabo é fera nisso. Porque é melhor arrumar uma boa justificativa, e às vezes até cola o trabalho, o horário, o ônibus, o Covid, o isolamento social. Tudo vira uma desculpa. Eu não estou indo porque eu tenho medo. É uma desculpa. Mas ele vai para o supermercado, ele vai no shopping, ele vai na loja, ele passeia, ele vai no churrasco da família. Então, na verdade, tudo não passa de mais uma desculpa. Na minha opinião, cada uma das desculpas que foram dadas pareciam razoáveis. E tem coisa que parece aparentemente razoável. Parece aparentemente justa. Mas não passa de mentiras. Não passa de mentira. De mentiras razoáveis. Mentiras plausíveis, em alguns momentos até aceitável. A gente se conforma, que é melhor aceitar aquela mais uma mentira, mais uma desculpa, mais uma justificativa, do que você ficar entrando em guerra. A gente tem conversado bastante esses dias. Tem guerra que não vale a pena entrar, tem briga que não vale a pena brigar, porque é só mais uma desculpa. E a gente está vivendo esse tempo, irmãos, que as pessoas estão o tempo todo se desculpando, dando desculpa. Ela prefere outras coisas. Em algumas traduções assim, na hora mandou e todos começaram, comprei um campo, importa ir vê-lo. Quer dizer, é o nível de importância e de prioridade o que cada um dá. O resto disso é só mais uma desculpa. Deus está levantando uma igreja nesse tempo, irmãos, que para de se desculpar e diz assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu estou aqui. Eu não vim porque eu estava com preguiça. Sem desculpa. Aleluia. Sabe, meu irmão, e quem dá desculpa, e nós estamos chegando num tempo que nós precisamos parar de dar desculpa, e a gente precisa dar um resultado para Deus. Nós precisamos parar de nos desculpar, de pedir desculpa, de estar inventando desculpa, uma nuvem de justificativas, e começar a dar fruto. É o tempo da frutificação. Essa é a última hora. Esse é o último tempo. Deus está levantando uma igreja que não dá desculpa mais. Ela vai dar resultado. Esse é o tempo. Agora, qual que é a diferença de quem dá desculpa e de quem dá resultado? Está no versículo 17.
na hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados. Graças a Deus que sempre tem alguém que diz sim. Graças a Deus que sempre tem alguém que responde à voz do líder, ou a voz que vem do céu. Graças a Deus. Pelos Bruno da vida, pelos Carlão da vida, pelas Tati da vida, pela Vanessa, estava ali, chegamos ali, estava limpando ali na frente, passando o rodo com pano. E vem mais cedo exatamente para isso. Falei para o Juninho no caminho, o Juninho, estou preocupado, será que não vai estar tudo pronto? Os meninos estão lá. O Marcão está lá. Os meninos vão fazer o negócio. Agora, no meio disso, sempre tem alguém que sempre tem mais uma. Desculpa. A diferença entre um e outro diz assim: a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que tudo já está preparado. Pessoas que dão resultado, irmão, elas se planejam, elas se organizam antecipadamente, elas se adiantam. Pode ter alguns intempéries no meio do caminho, mas ela se antecipa. Sabe, irmão, tudo está preparado. Quer dizer, não foi feito um jantar em cima da hora, estava pronto. Não era alguém que saiu na hora, que saiu para comprar comida, na hora que a comida tinha que estar pronta. Não era alguém que ia preparar a mesa quando a mesa já deveria estar pronta. Gente que dá resultado, ela se planeja. E eu gosto dessa expressão: tudo está preparado. Sabe, irmão, não foi feito um jantar em cima da hora, com ovo frito e salada de tomate, comida do dia a dia. Uma coisa planejada, organizada. Quem dá resultado está sempre planejado. Ele se organiza. Ele organiza o dia dele, ele organiza os horários dele, o tempo dele com Deus. Ele se organiza. Sabe, irmão, a pior coisa para nós é quando as pessoas trabalham no improviso. A pior coisa, o improviso às vezes é necessário. E se você olhar o texto, eles tiveram que improvisar. Mas eles tinham um plano B. Aliás, o B e o C. Sabia o que fazer. No caso de uma intercorrência. Na verdade, meu irmão, mesmo quando a gente se planeja e se antecipa, a gente pode ter surpresa. E a gente tem que prever isso o máximo possível. É claro que nem tudo a gente consegue enxergar, mas a gente tem que prever isso. O Juninho estava pensando em alugar lá, falei, cara, segura a onda, mano. Segura a onda. O aluguel ia dobrar. Nós vamos para um lugar maior. Aleluia. Ah, não, você não quer ir, não. Nós vamos para um lugar maior. Mas você percebe? Quem se planeja, quem se organiza. E eu acho tremendo, meu, quando o livro de Jó diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. O plano de Deus, eu acho tremendo, no livro de Efésios, no capítulo 2, quando Paulo diz assim:
nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou antes da fundação do mundo. Então tudo que está acontecendo não é uma coisa, uma obra do acaso, faz parte de um plano, estabelecido por Deus, criado por Deus, planejado por Deus. Não tem nada fora de governo, porque Deus é um Deus planejado, Deus é um Deus organizado. E quem se planeja e se organiza, irmãos, governa. Sabe? Olha o que diz o livro de Provérbios, capítulo 21, verso 5. Os planos do diligente conduzem à abundância, mas todo precipitado apressa-se para a miséria. O precipitado é improvisado, que faz sem se planejar, faz no ímpeto das coisas, movido pelo momento. É lógico, meu irmão, que quando o Espírito de Deus vem sobre nós, Deus nos manda fazer uma coisa, tem que fazer. Mas você percebe? O plano do dirigente conduzem à abundância, mas todo precipitado apressa-se para a penúria. Então a gente tem que estar, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não se organizam, não se preparam. Não se prepara, não olha para o futuro. Domingo eu disse isso, a sua vida e a minha vida está no futuro. Tudo na nossa vida está na frente. O nosso destino, o plano de Deus, os nossos sonhos. Mas a gente tem que se planejar. E ele diz assim: os planos mediante os conselhos têm bom êxito. E é assim que se faz guerra com prudência. Livro de Provérbios. Segunda coisa, que é a característica de quem dá resultado, é que quem dá resultado, ele não desiste nunca em meio à primeira dificuldade. Pare para pensar. O que o cara fez? Ele faz a ceia, os convidados não vêm. Qual que seria a tendência? Vamos cancelar esse jantar. Vai dar ruim. Ele se planejou, ele se organizou, mas as pessoas deram desculpa. O que ele vai fazer? Parar? Desistir? E diz assim: e todos a uma começaram a se desculpar. Disse o primeiro: comprei o campo, preciso ir. Eu rejeito o convite. O segundo: rejeito o convite. O terceiro: rejeito o convite. É como a célula. Mas a tendência natural é, na primeira dificuldade, a pessoa querer parar. E o diabo, meu irmão, ele é especialista em matar as coisas no começo. Você pode perceber a praga dos primogênitos. É no começo. As crianças de 2 anos abaixo. A maneira do diabo matar Jesus e acabar Jesus, quando o Herodes descobre que os reis magos visitaram a Jesus, ele resolveu, não sabia quem era, não sabia onde estava, mata as crianças de 2 anos abaixo, porque o diabo sempre vai tentar matar as coisas no começo. É no começo. É no começo de um negócio, é no começo de uma igreja, é no começo de uma célula, é sempre no começo. E gente que dá resultado, ele não para diante disso. Ele não para na dificuldade. A praga dos primogênitos é no começo.
No livro de Gênesis, a serpente foi lá, engana Eva e tenta destruir o plano de Deus. Aonde? No começo. Mas Deus tinha um plano B. Aliás, era o plano A o tempo todo. Quando a Bíblia, lembra quando a Bíblia diz que ele pisaria, ele morderia o calcanhar na morte de Jesus, mas ele, Jesus, pisaria a cabeça da serpente. Quer dizer, quando o diabo tenta matar, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Mas você percebe, é no começo. A igreja primitiva foi perseguida no começo. Os primeiros 100 anos da igreja foi perseguição, 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 perseguição. O livro de Hebreus expressa isso. Alguns desses homens foram o quê? Perseguidos, maltratados, passaram necessidade, cerrados pelo meio, decapitados, como João, como Tiago, irmão de João, que passou o fio da espada. E ele diz assim: eram homens dos quais o mundo não era digno. Sabe por quê? Porque eles aguardavam uma herança superior. Eles tinham uma herança superior. Sabe por quê? Eles sabiam o final de tudo. Mas o diabo tenta matar no começo. Sabe, meu irmão, as dificuldades no começo de tudo faz parte do processo do estabelecimento de qualquer coisa, e especificamente faz parte do processo do estabelecimento do reino de Deus na terra. Não está fácil para ninguém, não está mole para ninguém. Quem não tem problema de dinheiro está com problema emocional. Quem não está com tem gente que está com problema emocional porque está com falta de dinheiro. Porque o diabo sabe como ele tenta brecar. Sabe quem dá resultado? Não para na dificuldade. Ele avança, ele anda, ele marcha. Entende? Se a água não abrir, nós vamos andar sobre as águas. Se o mar não abrir, nós vamos passar no meio do mar. Se o fogo tentar me queimar, ele não vai me queimar. Se a água tentar, a água vir, ela não vai me submergir. Porque eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Aleluia! Aleluia! Aquele servo, ele podia parar, irmãos, porque a decepção com as pessoas, ela não pode ser maior do que o propósito que está nos conduzindo. Que as pessoas vão nos deixar, as pessoas vão embora. Elas podem vir e podem ir. E quando eu digo isso, meu irmão, é que, na verdade, a nossa missão e o nosso propósito tem que estar claro para nós, porque é a nossa missão e o nosso propósito que vai nos levar a andar acima da decepção com quem nos deixa no meio do caminho, ou com quem nós esperávamos uma porta aberta, um dinheiro emprestado, uma solução. Está acima disso. Está sempre acima disso. Porque Deus não está limitado à resposta negativa de quem dá desculpa. Mas Ele vai respaldar a todo trabalhador, todo servo que dá resultado. Ele vai respaldar. Ele vai respaldar você. Porque você não fica limitado à resposta negativa de alguém. Ou porque alguém decidiu não ir.
ou porque alguém decidiu ir para outro lugar. Segunda coisa importante, que Deus não vai mudar o propósito dele, porque alguém no meio do caminho disse não. Porque eu e você estamos contando com alguém, esperamos de alguém, quando nós temos que simplesmente esperar em Deus, descansar em Deus, porque a nossa fonte é o Senhor. Davi certa vez disse: Senhor, todas as minhas fontes estão em Ti. Minha fonte é o Senhor. Aleluia. E eu quero dizer uma coisa, pastor Júnior, para cada pessoa que dá uma desculpa, Deus vai trazer alguém que dê uma resposta positiva. Para cada pessoa que diz não, Deus sempre vai trazer alguém que diz sim. Vai trazer um improvável. Vai se mover por meio do improvável. Terceira coisa que toda pessoa que dá resultado precisa entender, que nós sempre precisamos estar preparados para o inesperado. A gente acha, a conta no reino de Deus nunca fecha. No reino de Deus, 1 mais 1 não é 1. Aliás, no reino de Deus, 1 mais 1 é 1. Aí fora, 1 mais 1 é 2. Mais 1000 é 1002. A matemática de Deus não fecha. E a gente tem que estar sempre pronto para o inesperado. Para aquilo que pode acontecer no meio do caminho. A gente tem que sair preparado. Você percebe? A frustração das pessoas é do tamanho da expectativa que ela tem. Então a gente fica frustrado porque você tem muita expectativa, e é bom isso. Mas a gente tem que estar preparado para o inesperado. Essa expectativa, ela tem que estar alinhada em Deus. Porque se aquilo não for suprido, Deus tem um plano maior para isso. Toda pessoa que dá resultado, ela não pode jamais tentar resolver os seus problemas sozinhos. A primeira dificuldade que o cara fez: vamos desistir, vamos cancelar. Não, ele foi lá no Senhor dele e disse assim: olha, falei, ninguém vai vir. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele disse assim: sai agora. Porque quando você está num momento como esse, é fácil você ficar paralisado, porque você não vê alternativa, não vê uma solução. E esse servo, na dificuldade, o que ele fez? Ele foi pedir ajuda. Ele foi passar um relatório. E a Escritura diz assim: anunciou todas essas coisas ao seu Senhor. Na tradução atualizada diz assim: tudo contou ao seu Senhor. Ele foi abrir o coração, falou assim: cara, aconteceu isso. E é por isso que o livro de Provérbios, capítulo 20, verso 18, diz assim: os planos mediante os conselhos têm bom êxito. E normalmente as pessoas esperam a coisa ficar ruim para pedir ajuda. Espera destruir tudo, quebrar tudo. Espera o casamento moer para pedir ajuda de alguém. Ao invés de pedir ajuda rapidamente,
Ser rápido nessas coisas. Ele, quando teve o problema, falou para o Senhor deu plano B para ele. Faz assim, assim, assim e assado. E a Escritura diz assim, ele vai e volta, e diz assim, Senhor, feito está como mandastes. Porque a gente quer resolver tudo sozinho. Quer resolver problema de família sozinho, quer resolver problema de casamento sozinho. É lógico que o ideal é que você tente se arrumar, mas quando você não consegue, aí espera quebrar tudo, espera moer tudo, aí não tem jeito mais. Como é que você ajunta vaso quebrado, juntar pedaço, vai colar tudo de novo? Por isso que ele diz, os planos mediante os conselhos têm bom êxito, e assim se faz guerra com prudência. Pedir ajuda, não tentar resolver problema sozinho. Sua empresa não está bem, pede ajuda para um irmão. Você tem problemas financeiros, pede ajuda para quem não tem problema, para ajudar você a se organizar. Pede ajuda. Sexta coisa importante de quem quer dar resultado, não queira ser original naquilo em que você não tem experiência. Submeta-se a quem sabe mais do que você. Na dificuldade, ele foi procurar o chefe, o dono da casa. Conhecia as pessoas, já deve ter passado por aquilo. O primeiro impacto ficou bravo, aquela coisa toda. Mas depois ele falou assim, faz assim, 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 assado. Ele volta. Quando eu penso na igreja, irmãos, eu gosto muito do verso 22, assim, feito está como mandastes, e ainda há lugar. Do jeito que mandaram fazer, ficou melhor do jeito que ele talvez quisesse fazer. Quando eu penso nisso, meu irmão, eu tenho aprendido uma coisa, quando você não sabe o que fazer, não sabe como fazer, a melhor coisa é você copiar o que o outro está fazendo. Até você pegar a expertise daquilo, até você aprender a ter feito aquilo, até você poder desenvolver uma sua própria forma de fazer. Mas você percebe? Você tem que aprender com alguém. É um orgulho isso. Não sei se você sabe, as empresas brasileiras, estava vendo a maior parte das pequenas empresas no Brasil, elas quebram nos primeiros 5 anos. Porque o cara não sabe ser empresário, não sabe administrar dinheiro, não sabe o que é um capital de giro, não sabe o que é gasto fixo, gasto variável, não sabe medir o ponto de equilíbrio de uma empresa. Então tem que aprender com quem sabe. E o pior, não sabe pedir ajuda. Sabe, irmão, essa nossa geração, essa geração não gosta de copiar nada de alguém. Ela tem que ser original. Ela tem que criar uma coisa mirabolante nova. Reinventar a roda. Tudo é roda. Amarela, azul, vermelho. Mas ele tem que ter, assim, o orgulho dele não deixa ele copiar de alguém. Fala assim, não, eu vou pegar aquela roda amarela. Não sei fazer. E eu vejo assim, às vezes você quer ajudar alguém, ensinar a pessoa. Irmãos,
Eu fui pastor do Ministério do Louvor da Lagoinha. Não é porque eu sou ruim, não. E quando você quer ensinar alguém, faz assim, a pessoa desdenha. Muitas vezes isso aconteceu. Aí você está se achando. Tá bom. Faz aí. Sabe quantas pessoas tinham no Ministério do Louvor? A Tati foi da Lagoinha. Tinham 44 grupos de música, 22 grupos de dança, 7 corais, 5 companhias de teatro, com artes cênicas, com música e dança. Ajuntando tudo, quase 1.600 pessoas. A gente tem que aprender a pedir ajuda. Tem coisa que eu não sei, eu peço ajuda. Não sei fazer. Tem coisas em casa que eu não sei fazer. Tem coisas no Xbox lá do Jonatas, lá nos jogos, não sei fazer. Jonatas, pai, lê o manual, pai. Eu falei assim, não, você já leu. Eu confio em você. Posso ouvir um amém? Você pode perceber que tudo que você faz hoje é a soma das experiências de alguém que te ensinou a fazer o que você faz hoje. Nós somos a cópia de alguma coisa. É a lei de Lavoisier. No mundo nada se cria, tudo se transforma. Alguém diz, traduzindo, no mundo nada se cria, tudo se copia. A história é cíclica. A moda é cíclica. Ela começa aqui e ela volta sempre no mesmo ponto. Ela vai voltar sempre no mesmo lugar. A boca de hoje, nós usamos calça mais Skinner, né? Tem um nome agora, é Skinner. Ou JD. Calça apertada. Na moda do JD. Vocês entenderam, né? É dele mesmo. Sem cueca. Posso ouvir um amém? Última coisa. Quem quer dar resultado não pode ser passivo e nem letárgico para agir. Tem algumas expressões, quando o Senhor fala para ele, ele diz assim, sai depressa pelas ruas. Sai depressa pelas ruas. Vou repetir, sai depressa. O que significa isso? Não pode ficar olhando para o problema, perplexo, atribulado e não fazer nada. Sai depressa. Não culpe os outros pelo insucesso. Não perde tempo em culpar alguém, em achar um culpado porque não. Resolve logo. Faça logo, haja logo, seja rápido. Não demora. Sabe, irmão, tem coisas que se tornam urgentes na vida das pessoas porque elas não agiram quando as situações eram importantes. Então, o problema importante, ele deixa de ser importante porque você não deu importância para aquilo, não fez o que tinha que fazer logo. Até que a coisa cresce e vira coisa urgente.
Muitos de nós acabam não tendo resultado direito na vida, porque é lento, é letárgico. O mercado financeiro está ali, um irmão ali que é gerente de banco. É resultado. As coisas têm que ser rápidas, as ações têm que ser rápidas. Para de dar desculpa. Para de procrastinar as coisas. Deixar para amanhã. Depois eu faço, depois eu pago, depois eu resolvo, depois eu compro, depois eu arrumo isso aqui. E vai ficando depois. Essas coisas é igual ao carro, irmãos. Quando você vai deixando as coisas, acumulando, não faz as manutenções quando é importante fazer, o resultado vai ficando pior. Que uma peça vai desgastando a outra, que desgasta a outra, que desgasta a outra. Até uma hora abre a roda quebrou. Foi o diabo. Foi não. Porque quando era importante a pessoa não fez. Agora virou urgente. Aí tem que gastar o que não está preparado para gastar. Porque não resolve rápido as coisas. Sai depressa. Aleluia. Aleluia, irmãos. Você entende o que eu estou dizendo? Aleluia. Aleluia. Deus está nos chamando para esse tempo. Dá fruto. Não é amanhã, é agora. As células não podem esperar mais um mês. Ela tem que voltar agora. Ah, mas em tudo volta com quem quer voltar. Reúne com quem quer reunir. Esteja com quem quer estar. Vai. Mas e o Covid? Quem tem medo de aglomerar, fica em casa. Jesus está com pressa. Aleluia. Aleluia, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar em pé? Pergunta. Você vai dar desculpa ou você vai dar resultado? Você vai continuar dando desculpa ou você vai começar a dar resultado? Você vai continuar arrumando mais uma desculpa para não fazer, para não realizar, para não crescer, para não se desenvolver? Ou você vai se levantar hoje, sair depressa, rapidamente, se levantar rapidamente, agir rapidamente, se mover rapidamente? Estou falando com você, meu irmão. Eu estou te chamando, te convocando para isso. Esse é o tempo, irmãos. Esse é o tempo. Quem se adiantar nesse tempo vai governar. Quem se adiantar vai governar. Quem ficar esperando a vacina vir, não vai governar. Quem estiver esperando uma alternativa política para o país, não vai governar. Quem tiver confiado na próxima eleição presidencial, não vai governar. Meu irmão, se tiver o PT, o PSOL, seja quem for, nós vamos andar. Nós vamos andar. O Evangelho vai andar nesse país. O Evangelho vai voar nesse país. Ele vai andar. Nós vamos andar. Nós temos que andar. E se você quer fazer parte de quem quer dar resultado, e não de quem quer dar desculpa, sai do seu lugar, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Olhe para mim aqui, meu irmão.
Nós estamos num dos momentos mais delicados da igreja nesses últimos 100 anos. Isso não é um movimento num país, é um movimento mundial. O diabo está trabalhando como nunca. Quando na política se move as peças aí, quando você pensa, agora vai dar certo, aí o diabo vai e se adianta, bota uma pecinha, já começa a dar problema. Tudo está incerto, irmão. Tudo está incerto. Nós não podemos esperar a vacina sair, nós não podemos esperar a boa vontade do governador do estado de São Paulo, nós não podemos esperar a boa vontade do prefeito, nós precisamos ouvir a voz do céu, a voz de Jesus. Jesus está nos chamando para esse tempo, Jesus está chamando a sua igreja, e eu estou te chamando, meu irmão. Se você quer fazer parte desse tempo, sai do seu lugar, senão fica do jeito que você está. Sai do seu lugar e venha. Estou falando com você, para você se mover. Deus está nos chamando para nos movimentar. Se você quer fazer parte desse movimento de Deus, o movimento do reino de Deus, para esse momento, é agora, é hoje. O que você vai fazer da sua vida? Arrumar mais uma desculpa? Dar mais uma desculpa? É a igreja? É o tempo? É o trabalho? Chega, 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 chega. Levante suas mãos aos céus. Levante as suas mãos aos céus. Oh, cheira mamamamanaê, cheira mamamamanaê. Oh, charamana. Olhe para mim, meu irmão. Para esse tempo, Deus, Ele precisa usar pessoas cheias do Espírito Santo. Sabe, irmão, ao mesmo tempo que eu acredito, quando você vê o livro de Joel, o capítulo 2 do livro de Joel, quando ele fala da vinda do Espírito Santo, eu acredito que a profecia de Joel 2, ela se cumpriu e ela ainda vai se cumprir, porque o capítulo 2 diz que isso acontecerá antes do grande e terrível dia do Senhor. Então antes da vinda de Jesus, vai ficar ruim pra caramba, irmãos, mas o Espírito Santo vai ser derramado na terra. Olhe para mim, meu irmão. Não espere que os dias vão ser fáceis, eles vão ser difíceis, mas sabe para quem ele vai ser fácil? Para quem estiver cheio de Deus, para quem estiver cheio do Espírito de Deus, quem estiver se movendo no Espírito de fé, quem estiver andando no Espírito de Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Sabe o que vai acontecer, Carlão? Nos dias a igreja estava sendo assolada. O apóstolo Paulo, que antes era Saulo estava indo, respirando ameaças de morte, para matar e perseguir os irmãos da igreja. O endemoniado Paulo. Sabe como a Escritura, e ele falava dele mesmo, ele era como uma besta fera, homem mau. Sabe aquele apedrejamento de um homem chamado Estevão? Sabe quem liderou o apedrejamento do Estevão? Saulo. Quando colocaram as roupas de Estevão aos pés do Saulo, os homens começaram a apedrejar e a atirar pedras em Estevão. E a Bíblia diz assim: e Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu os olhos aos céus e disse: eis que eu vejo os céus abertos. É esse nível que nós vamos viver, irmãos. Nós vamos andar cheio do Espírito de Deus. O resultado que a gente vai dar
vai ser no poder do Espírito de Deus. E é disso que Ele quer fazer conosco hoje, sem desculpa. O resultado, Ele vem quando a gente se derrama nele. Levante as suas mãos, levante as suas mãos, abra a tua boca, Deus está aqui. Oh! Ei! Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito Santo, venha sobre nós. Espírito de Deus, venha nessa noite aqui. Remove toda desculpa, todo argumento, toda mentira, Pai. Parecem ser coisas razoáveis. Pode parecer ser até uma justificativa razoável, o seu trabalho, mas você vai ser melhor em nome de Jesus. Você vai ser melhor em nome de Jesus. Você vai parar de dar desculpa. Aleluia, aleluia. Pai, muito obrigado por esse tempo aqui. Espírito de Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos teus filhos, obrigado pela verdade do Senhor, que nos ensina todas as coisas. Nós declaramos, Senhor, no nome de Jesus, que é um tempo de dar resultado. O Senhor está nos arregimentando para trabalhar na vinha. O Senhor está nos recompensando. O Senhor está nos financiando, dando dinheiro, dando trabalho. Está na hora da gente devolver para o Senhor aquilo que o Senhor tem nos dado. Está na hora de entregar para o Senhor aquilo que o Senhor tem nos entregado. Está na hora de fazer para o Senhor aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Oh, oh, oh. Ei!